Boa noite, olá, tudo bem? Começando aqui uma live para conversar um pouquinho com vocês sobre redação. Então, vou falar essa noite sobre 5 formas diferentes que você pode começar a sua redação. E o aluno sempre tem muita dificuldade em começar a redação, certo? É algo recorrente, os alunos me pedem muito para explicar como começar, tem dificuldade. E um detalhe é que é muito comum na internet os alunos pegarem redações prontas, esqueletos prontos, para montar a redação. O aluno que tem dificuldade, ele olha o esqueleto e ele não consegue colocar as ideias dele naquele esqueleto. Eu já tive vários alunos que teve essa dificuldade. E quando eu trabalhei com ele apenas aquelas frases que a gente começa o parágrafo de introdução, uma frase comum, né, que seria até mesmo um clichê nos dias atuais, aí ele consegue colocar as ideias dele no papel. Então eu acho muito válido o aluno tentar colocar as suas ideias. Eu trabalho muito isso, vocês serem capazes de expor o pensamento, as ideias de vocês, porque vocês têm que ter em mente o seguinte: quando estão em rodinhas de amigos e surge um tema polêmico, todo mundo quer participar, quer conversar, quer dar o seu ponto de vista sobre aquele assunto. E muitas vezes surgem até discussões, né, acaloradas sobre determinado tema. Agora, quando olha para a folha do papel, cria aquele bloqueio. Para você realmente criar uma redação interessante e autoral, que é o ponto principal, o aluno quer tirar uma nota máxima, uma nota 1000. Como ele vai conseguir se ele ficar copiando textos prontos, repetindo esqueletos de redações, né, repetindo frases prontas? Ele pode fazer usando essas dicas que eu vou dar hoje. São o que? 5 tipos de introduções que você pode fazer, tá? Na sua redação. Então, espero que vocês gostem. Vamos observar, vamos analisar. Primeiro tipo, tá, de introdução que você pode fazer, que vai tornar o seu texto bem interessante, é conceituar, tá? Como assim conceituar? Você vai analisar o tema da sua redação, ler o texto motivador e vai analisar as palavras-chave desse tema, tá, de redação. Vai destacar essas palavras-chave, pode ser 1, 2 ou 3 palavrinhas, mas você destaca uma que você considera mais importante. E começa a sua redação com uma definição. Você coloca a definição e aí, a partir dessa definição, você desenvolve a sua introdução. Sempre lembrando que é muito importante você se posicionar diante do tema. Você tem que ter um posicionamento, né? O que é o posicionamento? Uma opinião a respeito desse tema, tá? E eu coloquei aqui para vocês um exemplo, tá? Eu vou ler os exemplos que aí vai facilitar. Vamos ver aqui o exemplo, nesse caso do conceituar, um tipo de introdução. O tema da redação que a gente vai se basear como exemplo é a persistência da violência contra a mulher. Agora observe esse início de introdução. Violência é toda ação marginalizada que atinge de forma verbal ou física o outro. E aí a pessoa acaba o quê? Desenvolvendo o tema dela, tá? Então esse seria um jeito, conceituar. O segundo caso, segundo exemplo, tá? No caso a gente utilizar dados estatísticos para começar a redação. Eu não sei se vocês costumam analisar, ler bastante. É muito importante vocês terem o hábito de leitura e, ao ler um texto, vocês pegarem o quê? Anotar uma informação que dá um dado estatístico sobre aquele determinado tema. A questão da educação no Brasil, suicídio, depressão, problema de violência urbana, né? Então, todas essas coisinhas vocês vão lendo e anotando esses dados estatísticos que seriam significativos para serem aproveitados em alguma redação. E aí eu faço a pergunta: vocês têm um caderno de redação? Porque todo mundo quer ter um caderno de língua portuguesa, gramática e literatura e esquece do caderninho de redação, já que não é algo muito valorizado aqui no Brasil, né? Seria importante
vocês terem esse caderno. E nesse caderno vocês vão anotando essas dicas de redação para você ir aprimorando o seu texto. Então é muito importante ter esse caderninho para você anotar essas dicas principais, né? Tipo, essa informação, tantos por cento da população brasileira, ou segundo o IBGE, tantos por cento da população sofre de depressão. Então você tem que ter essa informação de modo geral, tá? Então voltando à questão dos dados estatísticos, tá? Eu também coloquei um exemplo aqui para você, mas acho que eu ficar virando aqui a câmera vai ficar meio esquisito, né? Então eu vou ler para vocês aqui. Continuando com esse tema da persistência da violência contra a mulher, como é que a gente faria essa introdução? Então, qual foi o exemplo que eu coloquei aqui? Olha, sobre a persistência da violência contra a mulher. Veja como é que começou essa introdução apresentando os dados estatísticos. No mundo, segundo dados da ONU, Organização das Nações Unidas, cerca de 70% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no decorrer da sua vida. Uma pesquisa realizada em 11 países mostra que 6% das mulheres no Japão e 59% na Etiópia sofrem violência. Bem, esse exemplo é um pouco forçado porque em 2 frases colocou um monte de dados estatísticos. O ideal é que você coloque apenas um, tá? Como começou aqui falando sobre esses dados estatísticos citados pela ONU. Você poderia começar com esse e a partir daí colocar o seu posicionamento diante do tema e aí desenvolver a sua introdução, tá? Bem, eu falei agora o segundo tipo de introdução. Lembra que o objetivo é que você faça uma introdução autoral, criativa, nada de ficar usando esqueleto. Então vamos continuar. Terceiro exemplo, terceiro caso, que eu gostei muito aqui da sugestão, é você usar perguntas na sua introdução. É muito legal você fazer uma introdução e colocar perguntas, tá? Seria criativo. E qual é o ponto principal se você usar perguntas para estimular a reflexão do corretor, no caso, sobre aquele tema? É que você vai responder a essas perguntas nos parágrafos de desenvolvimento. Quantas perguntas você deve fazer em sua redação? Gente, só duas perguntas, porque você tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Você não pode pegar e fazer um monte de pergunta, porque o examinador vai pensar que você não respondeu e sua redação será o quê? Incompleta. E você vai perder ponto com isso. Não pode. Se vai colocar perguntinha, devido, né, eu estar dando essa dica para você, só pode ser no máximo quantas perguntinhas? 2, hein? Não esqueça. Então, prestem atenção ao exemplo que eu vou ler para você, tá? Olha, sempre com esse tema que é a persistência da violência contra a mulher. É legal que você já ficou com esse tema na mente. Veja como é que é essa introdução. No Brasil, as mulheres sofrem cada vez mais com a violência doméstica. Por isso, em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que tem como objetivo punir os agressores. Mas essa lei está sendo eficaz? O que é feito após a abertura do processo? Acabou. Essa foi a introdução do aluno. E ele colocou 2 perguntinhas. Então, o que a gente vai ter em mente? Que ele vai responder a primeira pergunta, se essa lei está sendo realmente eficaz, no segundo parágrafo da redação, e vai responder a pergunta, o que é feito após a abertura do processo, no terceiro parágrafo da redação, tá? Então, se você quiser inserir, vai ficar super legal a sua redação, tá? Agora, o quarto tipo de introdução que você pode utilizar para tornar o seu texto mais autoral. Observe. É a comparação. Olha só que interessante. Vocês podem, depende do tema, tá, gente? Por isso que é legal a pessoa estudar os diferentes tipos de introduções. Para quê? Para que você saiba utilizar cada um deles e adaptar ao tema de redação que você vai desenvolver. Então, esse aqui da comparação, você só pode utilizar se realmente for pertinente. Porque você tem que usar comparações históricas, geográficas,
de aspectos sociais. Então, depende muito do tema. Por exemplo, se o tema de redação envolver aspectos sociais nas regiões brasileiras, que você poderia utilizar isso em sua redação, você pode trabalhar os aspectos por exemplo, socioeconômicos no Nordeste, em oposição aos aspectos socioeconômicos no Sudeste. Como você faria isso? Você prepararia a sua introdução falando brevemente sobre as duas regiões relacionadas ao tema, usaria um parágrafo para abordar os aspectos em uma região, que seria Nordeste, e o terceiro parágrafo para explicar sobre esses aspectos no Sudeste. Ou, por exemplo, como dados históricos, se você trabalhar um tema que você possa abordar aspectos históricos, você vai trabalhar um aspecto histórico, de repente, na Segunda Guerra Mundial, né, o que ocorreu aqui no Brasil naquela década, e trabalhar o tema que foi abordado e trabalhar depois a oposição no tempo atual. Você vai trabalhar como era naquela época e como está atualmente. Você pode fazer esse tipo de comparação. Depende do tema da redação. Daí a necessidade do aluno estar treinando sempre, no mínimo uma redação por semana. Eu coloquei um exemplo aqui, também sobre a persistência da violência contra a mulher. Analise só. No século XVI, a mulher não poderia ter uma ocupação na sociedade, além de cuidar da casa e da família. Agora, no século XXI, a mulher, e aí a pessoa continua o parágrafo dela, entendeu? Quer ver um outro exemplo? Olha, culturalmente, em alguns países muçulmanos, a mulher não pode sair de casa sem a presença do marido. Já no Brasil, e aí a pessoa dá continuidade à introdução, viu? É algo simples que você pode aplicar ao desenvolver a sua redação e tornar a sua redação muito mais autoral, tá? Agora eu vou para o último tipo que eu falei hoje, que eu ia falar sobre 5 tipos de introduções. Essa é muito fácil, muito falada, mas eu vou destacar, tá? Para vocês. De repente tem algum aluno aqui que não saiba, né? Então é a citação. Então é bem fácil. Eu acho lindo, eu particularmente gosto muito. Quando eu começo a ler uma redação e o aluno começa com uma citação e a partir dessa citação ele estabelece a relação do tema com o posicionamento dele diante desse tema. Eu acho muito lindo, eu gosto bastante, tá? Então, quais citações você pode utilizar? Você pode usar um pensamento, falando de forma simples, seria um pensamento, uma reflexão de um grande intelectual, que pode ser um físico, um matemático, um médico, um filósofo, tá? Um sociólogo, alguém que tenha um domínio sobre determinado assunto, que é uma pessoa renomada, publicou livros ou fez entrevistas, né? E você percebeu que aquela observação é válida para você aplicar em sua redação. Só que para você fazer isso, você primeiro tem que ter o hábito de ler, né? De estar em contato com essas frases, com esses pensamentos interessantes, essas reflexões sobre aspectos socioculturais, tá? E anotar no seu caderninho de redação. Então você vai pensar, tal reflexão interessante se o tema for relacionado à educação. Tal reflexão, tal citação, tal frase é importante se for relacionado ao tema do meio ambiente, ou ao tema da violência contra a mulher, ou da violência urbana, ou a questão sei lá, vários aspectos, né, gente? São vários os temas que você pode utilizar. O ideal é que você vá selecionando essas citações e pensando em qual momento você utilizaria essa citação, tá? Então, por exemplo, eu coloquei também mais um exemplozinho aqui para ler para vocês. Olha só que agora eu mudei. O tema foi Desafios da Educação no Brasil do século XXI. Então, analise só essa introdução. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.
Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que por consequência tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Tá? Então aqui eu coloquei um parágrafozinho um pouquinho longo, né? Mas que deu para vocês entenderem. Começar um parágrafo de introdução com uma citação. Fica muito legal. Tentem aplicar. Então, o que eu falei hoje? Hoje eu destaquei para você 5 tipos de introduções que você pode fazer para tornar a sua redação mais autoral, menos repetitiva. Vocês sabem que para conseguir uma nota máxima, uma nota 1000, é muito importante você criar um texto autoral e não ficar copiando esqueletos de redação. Claro que o esqueleto de redação, quando o aluno sabe utilizar, garante que ele tire uma nota entre 600 e 800 pontos. É legal, mas para conseguir uma nota máxima, só sendo mesmo um texto autoral, certo? Bem, gente, para finalizar, eu quero falar com vocês que esse vídeo vai ficar salvo lá no feed, que isso que eu falei está lá no meu blog, tá? Eu tenho um artigo sobre 10 tipos de introduções para você treinar. Então eu vou colocar aqui no Stories para vocês o link para você ir lá para o meu blog e ler esse assunto, tá? Claro que isso vai ficar durante 24 horas, então para quem vai continuar vendo o vídeo depois, porque eu vou deixar lá no... Espero que eu consiga deixar no IGTV, certo? Você vai ter que ir realmente no meu blog para buscar esse artigo e ler, para quem for buscar depois, tá? E quero avisar vocês que muito em breve vai surgir 2 cursos que eu estou desenvolvendo e preparando para vocês, que é o lançamento, de novo, né? Porque é meu segundo lançamento do meu curso Redação do Zero, que vai ser em outubro, então aguardem, tá? E o meu curso Gramática do Zero, tá? Para quem... Eu sei que tem uma galera que fala comigo direto pedindo minhas aulas de gramática, e eu estou preparando algo muito especial para vocês, acessível. Todos vocês vão poder estudar gramática comigo de uma forma bem fácil e simples, como vocês já conhecem, né? Assim também como... Lembre-se da redação no mês que vem, hein? Redação do Zero, meu curso Redação do Zero, para vocês participarem. E para esse curso Redação do Zero, agora que eu lembrei de um detalhe, eu vou fazer um aulão especial para vocês, para explicar como funciona o curso, com dicas fantásticas, melhores do que as que eu coloco aqui para vocês, hein? E aí vocês vão aprender muita coisa sobre como fazer uma redação nota 1000, uma redação de sucesso para o seu concurso. Então, aguardem o meu curso, tá? E para quem quiser ter dicas de redação e gramática, é só entrar para o meu grupo do Telegram. Como fazer parte do meu grupo do Telegram? Baixe o aplicativo do Telegram no seu celular, vai lá no meu perfil e clica no botão, que aí você entra direto para o meu grupo do Telegram. Olha, a aluna perguntou aqui, a Ediane, serve para o Enem? Com certeza, todas essas dicas servem para o Enem e para todos os concursos. Isso é muito bom, Ediane, isso aí, tá se preparando para o Enem. Vai lá para o meu grupo do Telegram para você ver dicas diárias de estudo. Eu envio meus vídeos diariamente, você vai estudando aos pouquinhos. Tem um caderno de redação e gramática para você estudar, tá? Isso. Gostei que hoje vocês deram sugestões de material e das próximas lives, né? Que é falar sobre colocação pronominal, sobre o aposto e sobre o uso do hífen. Vou anotar direitinho. Então, coloquem suas dúvidas e enviem suas dúvidas para mim, tá? Por direct, conversem lá comigo que eu vou esclarecer a todos vocês, certo? Então tá, gente. Um beijo, muito obrigada pela presença de todos aqui, por assim, gastar um pouquinho do seu tempo aqui assistindo essas aulas. Ali, ó, o aluno já fechou também. Fala de verbos. Eu amo dar aulas sobre verbos. A última dica, verbos. O Joab pediu verbos, hein? Não pode me pedir verbos, gente. Eu amo dar aulas sobre verbos. Então tá, gente. Obrigada pela presença de todos. Um beijo. Sexta-feira vou falar sobre um tema diferenciado. Vou falar sobre concurso,
tá? Sobre preparações para concurso. E lembrei de programação, tem gente que não sabe se organizar. Então, vou tentar conversar um pouco sobre isso. Como organizar os seus estudos. Aguardem, então, a live de sexta-feira. Um beijo, vou lá.